Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha, nos ouve aí durante essa semana, nos ouviu durante essa semana. Estou aqui com o Rodrigo, com o Stefano e com a Laura para falar um pouquinho sobre o mercado de boi de grãos. Só para como mensagem inicial para a gente começar aqui falando, eu só queria deixar mais uma vez, né, o apoio e a solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul. A gente tem feito o que é possível aqui também para auxiliar o pessoal lá. Enfim, deixar uma mensagem de solidariedade para todo mundo que está aí e que às vezes pode estar nos escutando também no Rio Grande do Sul e para todo mundo que nos ouve, que não esteja por lá, para que se toque o coração e aí pensem aí em como pode ajudar e auxiliar nesse momento muito difícil, assim. A gente tava até lendo algumas notícias aqui anteriormente, e a gente está falando, né? Você vê estimativas aí que já rondam de prejuízos contabilizados na casa de 5 bilhões de reais, e prejuízos que podem ultrapassar a casa dos 20, 30, 40. Em alguns casos aí, você tem estimativas falando no final aí até de 50 a 60 bilhões de reais para reconstrução. Enfim, um cenário bem, bem caótico e eu gostaria de mais uma vez reforçar esse sentimento de solidariedade aí com o pessoal. Bem, além disso, para falar um pouquinho sobre mercado, eu gostaria de trazer algumas dicotomias, eu diria, né? Umas dissonâncias que a gente tem percebido aqui. Acho que a principal delas, antes de falar de números, estatísticas e dados, é a relação de troca boi-bezerro, ou ágio do bezerro sobre o boi gordo, mas basicamente para falar sobre o que tem acontecido nessa relação bezerro-boi gordo. Nos últimos 5 meses, né, desde o início desse ano, a gente tem percebido um boi gordo fraco, né, um boi gordo que se desvalorizou, enquanto que a gente olha para o boi gordo, ou desculpa, para o bezerro, e percebe um bezerro que está firme ali na casa dos 2,100 no estado do Mato Grosso do Sul, ou seja, um bezerro que não se desvaloriza tanto. É óbvio que ele se desvalorizou durante alguns momentos durante esse ano, né? Se você pega de janeiro a março, houve sim desvalorização. O bezerro saiu de 2.100 para 2.050, mas houve uma recuperação em abril. Agora, do mês de maio, ele começa a cair de novo, em virtude, obviamente, dessa queda do boi gordo. Mas o que eu gosto de pontuar é que desde o começo do ano, o preço do bezerro ele saiu de um patamar de 2.085 para fechar abril uma média de 2.086, ou seja, estagnado. Enquanto que no mesmo período, a arroba do boi gordo caiu 8%. Isso colocou um ágio, uma relação de troca do bezerro sobre o boi gordo, né, o ágio do bezerro sobre o boi gordo, na casa dos 40% ali em abril. Agora, no mês de maio, começa a dar uma encurtada, porque o bezerro está sofrendo um pouquinho, está caindo um pouquinho, mas o boi gordo também está acompanhando essa queda, e isso resulta num ágio ainda na casa dos 37, 38%, que é 8 pontos percentuais acima da média histórica do ágio do bezerro sobre o boi gordo. Então, é um ponto que a gente está chamando a atenção, como está ocorrendo um descasamento entre o preço do bezerro e o preço do boi gordo durante esse ano de 2024. E essa é uma situação clássica de descasamento durante o ciclo pecuário, em que a gente observa o ativo com menos idade, né, o animal menos erado, que no caso é o bezerro, sobressaindo, né, tendo uma firmeza maior que o ativo com maior idade, que no caso é o boi gordo. E aí a gente pode colocar como consequência esse bezerro um pouco mais firme durante esse ano, como consequência do abate de fêmeas que começou a ocorrer há cerca de 2 anos atrás. Então a gente volta lá em maio de 2022, a gente começava a ter uma intensidade do abate de fêmeas que foi de fato ganhar muito volume a partir de 2023. Mas esse pode ser o primeiro reflexo do início do abate de fêmeas lá no final de 2022. Isso me chama a atenção e mostra como é uma situação de descasamento. E aí a gente vai esbarrar na situação em que o pecuarista vai se perguntar: será que vale a pena eu comprar esse bezerro, sendo que o boi gordo, nesse momento, está se desvalorizando? Será que vale a pena eu pagar 40% de ágio sobre o preço do boi gordo no meu bezerro? Ou seja, eu pago, vamos supor que esse bezerro tenha, de 2.100, né, tenha 7 arrobas, eu vou pagar R$ 300 numa arroba de bezerro, sendo que para vender o meu boi gordo hoje eu consigo no máximo 230. Faz sentido pagar esse ágio de 40%, né? Até em alguns casos aí, 45%. Então, essa é uma conta que é muito sensível quando você olha o mercado físico. Mas lembrando, o bezerro que é adquirido hoje, ele é um bezerro que vai sair daqui 2 anos, ou 1 ano e meio, ou 1 ano, enfim, depende da forma de engordar, de recria que esse pecuarista tem. Esse é um ponto muito interessante que a gente vai ter que ficar de olho.
como vai ser adquirido esses animais e se faz sentido ou não, pensando, obviamente, nessa perspectiva de um ciclo que está se descasando nesse momento, enquanto o bezerro relativamente mais firme, que já vai fazer 10 meses que ele vigora entre R$ 2.000 e 2.100, ou seja, ele não sai do lugar, já vai fazer 10 meses consecutivos, enquanto que o boi gordo saiu de 250 no início desse ano para flertar agora com os 228. Então, é uma pressão que eu acho que a pecuarista vai ter que lidar, e isso vai ser um grande divisor de águas, tá? Só para pontuar, os dados que saíram de abate do mês de abril no Mato Grosso, ou as preliminares que saíram do Brasil do primeiro trimestre, apontam basicamente para 14, 15 meses consecutivos com a participação de fêmeas acima da média histórica, né? Acima da média histórica para aquele mês. Então a gente está num processo de descarte de fêmeas ainda, isso influi sobre o preço do boi gordo, ou seja, o preço do boi gordo enfrenta resistência para subir por conta desse exagero de fêmeas chegando no abate, mas o bezerro já começa a sentir o reflexo lá de trás, das consequências e das atitudes tomadas há 15, 20 meses atrás. Esse é um ponto que eu acho que é válido afirmar, porque reforçar, na verdade, por conta do contexto do ciclo pecuário que a gente vive. Eu vou já passar até a bola para a Laura, porque como a gente vai falar sobre preço aqui, eu acho que é interessante que ela venha até para pontuar o que tem acontecido no mercado físico e no mercado futuro. E aí depois eu só vou trazer umas atualizações de dados ali quando a gente terminar de falar desse ponto de preço aí. Laurinha, a bola está contigo, pode trazer o que a gente tinha falado anteriormente. Obrigada, Iago. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos que estão nos ouvindo por mais uma semana. Acho que o Iago já introduziu aí, em nome de toda a equipe da Grifato, né, nossas forças aí para toda a população do Rio Grande do Sul, né? A gente está, cada um aqui fazendo a sua parte, a Grifato também, a gente está fazendo algumas ações aí para fazer a nossa parte mesmo. E, mais uma vez, convidar a todos que estão nos ouvindo para que faça também, né? Acho que é muito importante nesses momentos a gente se unir. E aí, falando um pouquinho sobre o mercado, né? Acho que a safra está dando as suas caras aí. Então, mês de maio chegou, né? E com ele, nada fora do que a gente esperava e nada diferente para o que geralmente acontece durante esse mês. Na verdade, a gente pode até falar que atrasou um pouquinho, né? Essa pressão baixista, muito pelas chuvas que a gente já comentou aí em alguns podcasts atrás, né? O mês de abril foi muito bom em chuvas, isso teve um reflexo aí também nos preços da pecuária e nas ofertas, mas essa semana que se passou aí, essa semana que está iniciando, a gente já está vendo um movimento bem diferente, bem mais típico do mês de maio, né? Então, o boi cedendo bastante, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Então, no mercado físico, em alguns estados, como foi o caso de Minas Gerais, a gente chegou a ver uma desvalorização semanal de 2,3%. São Paulo, casa de 1,3% de queda. Então, uma queda bastante significativa. Praticamente todos os estados a gente viu esse movimento semelhante aí, com uma desvalorização de mais de 1%, né? O estado do Mato Grosso do Sul também, Pará, 2%, 2,1%, então uma queda significativa, e isso no mercado físico, tá? E também no mercado futuro. O mercado futuro, ele, em alguns momentos, ele intensifica mais essa pressão, tanto de baixa, até mesmo um otimismo do mercado, que foi o que aconteceu lá no final de abril, né? Se a gente relembrar aí no final de abril, se vocês escutarem, inclusive, nossos podcasts daquele momento, a gente comentou bastante que o mercado estava aquecido, só que estava muito mais aquecido no mercado futuro, né, na bolsa, do que de fato no mercado físico. E que aquela pressão, na verdade, aquele otimismo, né, aquele senso mais positivo que o mercado futuro estava precificando naquele momento, era algo que, na nossa visão, era passageiro, porque a gente ainda estava num cenário de muita oferta de animais. E agora essas ofertas elas têm se demonstrado aí cada vez mais para nós, né? Então a gente vê aí as escalas, né, dos frigoríficos na média Brasil na casa de 10 dias úteis, são escalas bastante longas, né? Ou seja, os frigoríficos estão confortáveis, né? Como o Iago comentou, o descarte de fêmeas ele continua muito intenso, o abate total ele continua muito intenso. O abate de abril aí para o estado do Mato Grosso foi recorde, né? Não só para o mês de abril, mas para todos os meses. Então, a gente observa que a oferta realmente está muito abundante. Se a gente compara o abril 23 com o abril 24,
gente observa que as fêmeas aumentaram em 51% no total abatido em abril desse ano, em um contexto em que o abril de 23 já foi um abril muito ofertado, já foi um abril com descarte de fêmeas, e mesmo assim a gente observou um incremento muito significativo, né, nesse ano. A gente fala do estado do Mato Grosso, mas como é o estado que tem o maior rebanho, que mais produz, ele tem um reflexo muito grande, serve muito de parâmetro para a gente no que está ocorrendo a nível Brasil. E além desse movimento, né, do mercado físico de desvalorização aí que a gente comentou, né, acima dos 2% em alguns estados, a gente viu esse movimento acontecer na Bolsa também. E não só nos contratos mais curtos, que representariam a safra, né? Então a gente está falando aí de um maio, de um junho, até mesmo de um julho, mas também nos contratos mais longos. Então, o contrato de outubro, por exemplo, que é um contrato que já referencia mais para a gente uma entre-safra, né? A gente já está olhando mais para o segundo semestre, ele atingiu o seu menor, na verdade, seu segundo menor patamar desde que ele foi aberto para negociação. Então, lá no final de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, para ser mais exata, a gente viu o contrato atingir ali abaixo dos 236, né? E agora a gente está vendo novamente ele atingir esses patamares. Então, naquele dia lá, 28 de fevereiro, ele deu um repique para baixo, atingiu o seu menor nível, chegou aí nesse dia a ser cotado a 232, não fechou nesse patamar, mas ele chegou a atingir isso. E hoje a gente está com um boi, com uma expectativa de um boi para outubro, segundo a Bolsa, a 236. Ou seja, seria uma valorização aí de R$ 6 frente ao que a gente está vendo agora. Esses são patamares que, na nossa visão, começam a se tornar mais interessantes para uma operação de compra, né? Então, para quem quer comprar ali, olhar para um seguro de alta, ou mesmo uma compra de fato em mercado futuro na bolsa, né? Porque o potencial, visto que o mercado hoje está precificando só uma valorização de R$ 6 frente ao que a gente está hoje, né? Os piores preços do ano, que costumam ser no mês de maio, é um spread que a gente fala interessante, né? E a gente fez, inclusive, essa análise aí do spread, que é essa diferença, né, entre o contrato vigente ou algum determinado contrato e os contratos mais para frente, né? Nesse caso, eu vou falar para vocês do spread, dessa diferença entre o contrato de julho e o contrato de outubro. Ele costuma ser, em média, de 4 a 5% positivo, ou seja, o contrato de outubro ele costuma ser de 4 a 5% mais alto do que o contrato de julho. E hoje o que a gente está vendo é um número em 2,7%. Ou seja, a expectativa que o mercado está hoje em relação ao que acredita-se que o boi vai estar em julho e vai subir para outubro é de apenas 2,7%, enquanto costuma ser de 4 a 5%. Então, os próprios indicadores, né, que é esse caso, esse spread que eu estou comentando, ele está mostrando para a gente que, de fato, está algo fora do que costuma ser a média, do que costuma ser o comum, né? Então, nos abre aí, nos chama atenção para um cenário, né? Para quem precisa comprar e fazer algumas proteções para quem precisa comprar esses animais. E, além disso, a gente já vê aí um cenário, né, de muitos meses consecutivos em que a gente observa aumento dos abates, que a gente observa um incremento aí no volume ofertado de animais, e isso também a gente sabe que chega uma hora que o mercado enxuga tudo que tem para ser enxugado e a gente não tem tanto potencial para alta mais. Inclusive, as médias diárias de abate têm nos demonstrado isso, né? A gente tem aumentado o volume total de animais abatidos, mas quando a gente olha para a média diária de abate, a gente observa que a média diária está reduzindo. Então, nos indica que talvez a gente já tenha chegado num pico aí de oferta diária de bovinos a ser abatida, né? Então, acho que vale atenção principalmente para esse outubro e, obviamente, também um novembro aí, que são meses que, inclusive, costumam ser até mais positivos do que o outubro, né? Mas acho que vale atenção aí. Sim, Laura, eu ia até comentar sobre essa questão do abate diário. Eu estava até conjecturando aqui, estruturando uma palestra, e aí eu estava. O que me vem na cabeça muito sobre esse abate diário, o volume de animais abatidos de maneira geral, é como se a gente estivesse em ondas, né? A gente fala de ciclo e sobre como isso acaba, sobre para quem acredita no ciclo, né? Para quem olha para o ciclo e justamente vê nele explicações de maneira geral, para o que acontece na pecuária.
eu gosto de observar a imagem de uma onda. E aí a gente estaria hoje, pelo menos na minha visão, na crista da onda, é exatamente no topo dela. E uma hora ela vai reduzindo, né? Ela vai quebrando. Eu não estou falando que ela vai de uma hora para outra despencar, mas ela vai, é como se fosse uma onda de alto mar, né? Em que ela vai ter a crista lá em cima e ela vai diminuindo de tamanho. Então eu diria que a gente está justamente nesse momento da crista da onda no quesito oferta. E aí, consequentemente, na ponta contrária seria o preço, né? O preço caindo bastante. Mas a gente estaria nessa crista da onda, no momento máximo. E aí o mercado vai começar aos poucos a arrefecer nesse quesito oferta. Quando isso vai acontecer, qual a largura dessa crista dessa onda, a gente não tem certeza. Mas eu acredito que a gente esteja vivendo hoje a crista da onda de oferta de bovinos no Brasil. Até quando isso vai durar, a gente não sabe ao certo. Pode ser que a gente tenha mais alguns anos, talvez, de descarte de fêmeas, mas na minha visão, a gente está vivendo essa crista agora. E aí, consequentemente, a gente vai começar a ter que lidar com uma produção e um abate menor no médio e longo prazo. Mas é isso. E aí, até para comentar um pouquinho sobre reflexos dessa oferta sobre o preço na cadeia final, eu não sei se o pessoal acompanha, mas o IPCA, que é o indicador de inflação do Brasil, saiu, foi divulgado ali na última sexta-feira, dia 10 de maio, e basicamente, se você pegar o IPCA e a variação dos preços das carnes, da carne bovina, né, durante esses últimos meses, a gente teve basicamente a quarta queda consecutiva da carne bovina no comparativo mensal, né? Sendo que a queda de abril foi a maior queda desde setembro de 2023. E se a gente pega ali, o IPCA ele não divulga o preço, né? Mas ele divulga a variação. Então, se a gente pega o desempenho da carne bovina desde o início lá de 2020 e faz o número índice, a gente tem basicamente o menor preço da carne bovina no varejo brasileiro desde novembro de 2020. Então, o varejo repassa, não na mesma velocidade, não adianta cobrar que ele não vai repassar na mesma velocidade, ele vai medir oferta e demanda, mas o que a gente tem visto é que com esse excesso de oferta, a gente tem vendido muito mais carne para fora e também mais carne tem chegado para o consumidor no mercado interno, isso com preços mais baratos. Só para ter uma noção, agora em abril, o preço do filé mignon, segundo o IBGE, o indicador do IPCA, caiu 4,8%, o preço da picanha caiu 4,2%. E, consequentemente, isso acaba refletindo, né? A gente está vendo aí o mercado interno ganhando mais consumo per capita, mas principalmente por conta de preço, tá? A partir do momento que a gente começar a tiver aumento de preço, eu acho que isso vai começar a ceder e me leva um alerta, eu já tenho falado isso repetidas vezes internamente, leva um alerta para 2026, tá? É um ano de eleição, a gente vai ter eleição presidencial e vai ser um confronto entre a eleição presidencial e tentar satisfazer o consumidor no mercado interno para que ele não lide com o aumento de preços. E conjecturando com o presidente que a gente tem atualmente, o tipo de política que é vigorada atualmente, me faz levantar uma lebre sobre como vai ser a lida do governo federal, né? Como que o governo federal vai lidar com o aumento de preços que provavelmente a carne bovina vai ter em 2026. Então, acho que é um ponto a se pensar aí, porque isso pode trazer reflexos sobre importação, exportação de carne bovina para 2026, tá? É isso. E aí, eu vou passar a bola já. Não sei se quer comentar mais alguma coisa, Laurinha, tá certinho. Aí vou passar a bola já pro Rodrigo e pro Stefan ficarem à vontade aí para comentarem a parte de grãos. Bom, turma, vamos lá. A gente vem observando aí um movimento, depois de umas altas mais intensas aí da última semana, um pouco de estabilidade no cenário de grãos, especificamente para a soja, que teve movimentos mais expressivos de alta, né, acompanhando aí uma combinação de fatores, né? Fundos que estavam de forma excessivamente vendidos, né, carregando uma posição vendida há muito tempo, greves na Argentina, clima nos Estados Unidos e no Brasil. Então, tudo isso trouxe aí um repique muito forte para a precificação de soja, chegou a bater aí níveis próximos a 138, R$ 140 nos portos aqui no Brasil, acabou recuando um pouco e ainda vem sinalizando, né, uma potencial recuperação ainda das referências atuais, mas indicando, né, até o momento um teto de precificação
da soja no porto nesses níveis de 140. O que vai depender desse mercado daqui para frente é, em primeiro ponto, né, a conjuntura Brasil. Nós temos perdas no Rio Grande do Sul, tivemos temos novas chuvas nas previsões no Rio Grande do Sul para esse curto prazo, para esse restante de mês de maio. Então, isso, de alguma forma, né, não falo perdas aí da parte de estrutura, mas perdas no campo que podem ainda ser intensificadas. A gente já tem aí uma ideia, né, alguns levantamentos preliminares aí, iniciais, que colocam volumes de 2 milhões, potencialmente podem chegar a 3 milhões de toneladas de perdas na safra gaúcha, né? Ô, Então, Stefan, seria aí, sim, desculpa interromper sua linha de raciocínio, mas só para pontuar, eu tive acesso ao relatório da Confederação Nacional de Municípios, né? E ele colocava só em valores nominais, né, em receita, falando para a agricultura em si do Rio Grande do Sul um débito, né, um prejuízo de 1,3 bilhão já mensurado, tá? Mas é só para trazer esse número assim, que eu achei bem forte já, né? 1,3 bilhão só para a agricultura do Rio Grande do Sul. sim. E aí engloba tudo, né? Soja, milho, culturas menores, arroz, enfim, que tem sido muito discutido também aí, até a Federação de Arroz do Rio Grande do Sul fez um pronunciamento aí a despeito da questão das importações que o governo liberou. Mas, enfim, a situação para a soja, né, nesse momento, ela vê um patamar aí de estabilidade, precisa de novidades, de fatos novos para trazer uma percepção, né, ou até mesmo um movimento mais especulativo aí para o mercado avançar em patamares mais elevados de preço, principalmente no que a gente olha no quesito perda de oferta, que seria olhar para a Argentina, se tiver algum problema, se a gente tiver novos problemas no Rio Grande do Sul, e olhar também para os Estados Unidos, que a gente tem aí o acompanhamento de plantio, todo o mercado de clima, mas enfim, a gente começa a olhar que talvez os preços de soja no Brasil estejam chegando, né, começando a indicar talvez um teto, né, uma referência de preços aí nesse momento. Tudo isso tem um respaldo muito grande também, né, da situação a nível global. Sexta-feira foi feita aí uma atualização do SDA, né, o seu relatório mensal, trazendo uma situação de estoques nos Estados Unidos, que é o que precifica Chicago, e a nível global, que acaba interferindo também na precificação de soja, bastante confortável. Então, tudo isso acaba trazendo, né, um tom aí de que vamos ter sim alguns movimentos especulativos, algumas altas momentâneas, mas uma tendência que para Chicago, né, hoje patamares de $12 o bushel, acima desses patamares, chegou a bater 12,30, enfim, são patamares aí para comercialização de alguma forma para alguma estratégia. Faz uma trava por componente, faz uma proteção de queda em Chicago, enfim, é momento para olhar essas, essas valorizações aí, né, esses movimentos de recuperação que Chicago vem trazendo, até porque, né, Estados Unidos se entregar uma safra relativamente normal, 115, 120 milhões de toneladas, a gente pode ter uma percepção para um Chicago mais negativo, né, a patamares mais baixos, aí próximos de $10 o bushel, para a próxima safra na América do Sul. Então, acho que esse é o principal ponto. E olhando para o milho, a gente está com a colheita aí em andamento, já iniciada no estado de Mato Grosso. O ponto é o estado de Mato Grosso do Sul, que vem com algumas irregularidades mais intensas, algumas regiões voltando até aí 30 dias sem chuvas. Já teve essa primeira percepção ali entre o mês de março e o mês de abril, voltou a chover entre 10 e 15 de abril, deu uma apaziguada na situação, mas a gente volta a ter um cenário aí que para Mato Grosso do Sul, São Paulo, a gente vai ter algumas perdas, sim, em relação à produção. Hoje não vemos, né, um tamanho de safra total do tamanho do ano passado, né, foi uma safra superior a 135 milhões de toneladas de tamanho de produção total no Brasil. A Conab está apontando um número perto de 110, 111 milhões de toneladas.
A gente vê o SDA indicando um número próximo de 122 milhões de toneladas, então a gente tem aí um leque muito grande sobre essa percepção do tamanho da oferta. E na nossa percepção, por enquanto, vai se sustentando aí um patamar de oferta muito próximo ali dos níveis de 120 milhões de toneladas, 120, 122 milhões de toneladas. A gente olha que, apesar dessas perdas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná também, algumas regiões, o mercado vem se segurando. E um fator também que vem já, de alguma forma, pesando, né, sobre o mercado de milho também é a situação internacional. Estados Unidos indo bem, relativamente bem com o plantio, né, a situação climática é favorável, porém o plantio está atrasado, aí chegou a praticamente metade da área plantada, abaixo da média histórica, abaixo do que foi do ritmo do ano passado. Estados Unidos tem uma particularidade e tem um calendário de plantio para o milho, então em algumas regiões, principalmente as regiões mais ao norte, mais próximas da divisa lá com o Canadá e em torno ali do Lago Michigan, estado do Iowa, Dakotas, Wisconsin, enfim. Se o calendário do milho, se o plantio do milho tiver um atraso significativo, em alguma ocasião o agricultor norte-americano pode deixar de plantar milho, e isso reverbera em menor área plantada e, consequentemente, menor produção. Diferente de quebra de safra, que é você plantar e perder em questão de produtividade. Então, esse é o principal fator hoje que o mercado acompanha, em relação ao milho. Só que, de alguma forma, a gente já vem olhando para a precificação, né, aqui no Brasil há algum tempo e sinalizando, Porto é R$ 60 a saca, colocando aí até o final do segundo semestre uma referência próxima de 64, 65, enfim. A gente já começa a ver algumas movimentações, né? Já tem aí, a gente já vem reportando há 2, 3 semanas, movimento de exportação já acontecendo, e isso de alguma forma vem começando a sinalizar, né, nesse momento, um fundo de preço para o milho, né? O CPE ali está rodando a faixa de R$ 59 a saca, já teve mais baixo, a gente vai ter a entrada da oferta, podemos ainda ver uma acomodação, mas se a gente não chegou no fundo do poço para o milho, a gente está muito perto dele. E a B3 também já começou, né, desde a semana passada, aí, principalmente, a olhar alguns movimentos aí de recuperação, olhando que essa definição da oferta brasileira ela está entrando aí já está entrando aí nos seus patamares finais e provavelmente aí o mercado não tem muito mais para onde ajustar e vai começar a olhar outros fatores. Conflito na União Europeia, Rússia, Ucrânia, ainda de alguma forma pode interferir na precificação. A gente tem um mercado de trigo para olhar também, né? Questão de clima, o trigo e o milho no cenário internacional, eles têm uma competição muito forte em relação à produção de rações, principalmente na Europa, na Ásia, então acaba tendo alguma interferência. O trigo na União Europeia, que está em desenvolvimento, o trigo na Ucrânia, na Rússia, tem algumas particularidades climáticas que estão em jogo. Aqui no Brasil também tem a questão de clima, que a safra de trigo começou a ser plantada, e isso tem a questão do Rio Grande do Sul também, que pode ter algum impacto aí em redução da área plantada por situação logística, por perdas de máquinas, enfim, aí tem outras questões a ser conjecturadas, potenciais perdas de insumos, enfim. Mas tudo isso, de alguma forma, acaba precificando. Então, a gente já olha para o milho, né, na B3, essa vertente de recuperação, e começando, né, particularmente, mesmo com o início de colheita, começando a sinalizar um potencial fundo de poço. E aí queria passar para o Rodrigo, para ele destacar também, adicionar aí o que teve de movimentação expressiva nas bolsas na última semana. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Na última sexta-feira, como o Stefan pontuou, nós tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA, em maio 24. Vale destacar que todo relatório mensal de maio ele traz as primeiras projeções para o ano safra seguinte, né? No caso, 2024-25, nos Estados Unidos e no mundo. Então,
são as primeiras estimativas, mas são números bem aguardados, né? Então, iniciando para a soja, um ponto de muita atenção é o maior crescimento da oferta em relação à demanda no mundo. É um ponto de bastante atenção que a gente destacou tanto nos vídeos, nos Bom Dias e também no nosso relatório que saiu nessa segunda-feira pela manhã. É um ponto de destaque, né? Estoques finais a nível mundial da soja para 24, 25, atingindo 128,50 milhões de toneladas, um número bastante expressivo, bem acima dos estoques finais agora em 23, 24, que ele ficou na casa dos 111 milhões de toneladas. Então, muita atenção, né, para este cenário. Vale destacar que o ano safra nos Estados Unidos para o milho e para a soja grão, ele vai de 1 de setembro, no caso da 24 a 25, né, 1 de setembro de 2024 até 31 de agosto de 2025. Então, para a soja futura, é um cenário, é um viés baixista que nós temos em termos de precificação, apesar do crescimento também da demanda e da importação por parte da China, também 24 a 25, mas que não acompanha, né, o maior crescimento aí da oferta de soja a nível mundial. E para o milho, o que a gente tem é uma menor safra em 24 a 25 no comparativo com 23 a 24, tanto a nível mundial quanto também nos Estados Unidos, que é o maior produtor, né, global do cereal. Então, podemos ter aí um cenário de preços um pouco mais sustentados pro cereal a nível mundial. E já em linha também um report que sai, aí também saiu na sexta-feira, mas aí no caso ele sai toda sexta-feira, a gente sempre traz atualização para vocês. É o posicionamento dos fundos em Chicago, que também chamou bastante atenção na última sexta-feira. Nós tivemos uma grande recompra, né, das posições vendidas por parte desses fundos, tanto em derivativos de milho quanto em derivativos de soja, né? Então, fundos recompraram bastante e vale destacar que apesar do reporte sair na última sexta, a gente também sempre reforça isso, né? Um dado, entre aspas, atrasado, ele diz respeito até a última terça-feira, então ele cobre até 7 de maio, mas mesmo assim, né, uma posição que foi até antes da divulgação do relatório do USDA, nós tivemos aí um forte movimento de recompra. No milho, as posições dos fundos em opções e futuros de milho foi de menos 102.513 contratos até 7 de maio, uma posição que até a semana anterior ela ultrapassava 200 mil contratos. Então, só por simulação, se os fundos realizam a mesma recompra, a mesma cobertura em igual proporção para a semana seguinte, esse saldo que é vendido ele pode passar a ser um saldo comprado, né? E para a soja também, uma recompra bem expressiva que foi observada, menos 41.453 contratos até 7 de maio. Também uma recompra de mais de 100 mil contratos em futuros e opções de soja, que chamou bastante atenção. Aqui para o milho, eu esqueci de comentar, é o menor saldo vendido em futuros e opções do cereal nesse ano de 2024. E a gente observa essa maior sustentação nos preços, né? Em Chicago, altas superiores a 2% em futuros de milho, né? Entre uma sexta-feira e outra. Agora na tela, o vencimento mais líquido a 4,73 dólares o bushel, vencimento julho 24 em Chicago de milho. E para a soja também o vencimento mais líquido é o julho, negociando na tela agora a 12,08, uma importante referência para baixo nos 12, né? Então é um suporte de preços relevante e algumas semanas atrás era resistência, o mercado ultrapassou, ele chegou a atingir um topo relevante no dia 7 de maio, na terça-feira, é o atual nível de resistência aí que a gente vê, a 12,57, e agora negociando nesses patamares de 12,10. Então, muita atenção a esse cenário que a gente vê para os preços internacionais, preços em Chicago. Trazendo para a B3, nós tivemos um reflexo, né, dessa movimentação das cotações internacionais para os preços aqui na Bolsa Brasileira. Vencimento julho 24, negociando na tela agora R$ 60 a saca, uma importante referência. A gente já vem destacando também nos relatórios tanto essa movimentação de preços, a tendência, alguns patamares,
E para o julho 24, ele chegou a romper hoje, mas voltou a trabalhar abaixo, agora R$ 60 a saca, mas para cima uma referência no 60,10, né? Hoje chegou a atingir R$ 60,18 a saca na máxima e trabalhando nesse patamar agora. Para baixo aí a gente tem um fundo de preços em 58 e 52. Esse é o cenário. Relação de troca para julho que a gente sempre vem reforçando, ela seguiu um pouco mais deteriorada, né, entre boi futuro e milho futuro. Referência para julho, há alguns momentos atrás ela estava 3,82, hoje pela manhã. Referência essa que estava acima de 4,10, ali entre 21, 20 e pouco de abril, a gente já vinha reforçando aqui. A referência no spot, né? Se eu pego o indicador do boi gordo no dia de ontem, pelo fechamento do indicador do milho CPEA, 3,88, então até um pouco acima dessa referência para julho. A gente sempre gosta de reforçar, né? Então, quando está em patamares interessantes para se realizar, no caso, né, seria a venda do boi e compra do milho, a gente reforça aqui. Agora ele voltou a trabalhar abaixo dessa referência dos 4, né? Próximo a uma importante média histórica, depende da janela que a gente observa. Então, muita atenção. E para finalizar, a referência para preço doméstico, né? A soja, o indicador CPEA base Paranaguá, ainda firme, ainda sustentado, cotado em 134,97 no dia de ontem também. Acho que esses eram os principais pontos aí, em termos de precificação, movimentação dos fundos para grãos. Não sei se o pessoal tem mais Show de alguma bola. colocação. Show de bola, Adriano. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que vale a pena, né? A gente sempre tentar alertar aí alguns movimentos de mercado, né? E acho que esse do milho ficou bem claro aí, quando a gente tinha o 4,10, 4,15 ali na tela. Quem soube aproveitar conseguiu fazer bons negócios aí de termos de troca, né? Acho que é sempre válido ressaltar isso aí. Acho que é isso. Por enquanto, a gente vai alinhando aqui. Agradeço vocês mais uma vez, Rodrigo, Laura, Stefan, e a gente fica por aí. Obrigado para todo mundo que nos escutou. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada, Obrigado. turma. Um abração. Valeu.